Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, parece que foi escrito ontem, mas é de 1889. É de um pensador francês, Léon Denis. E o que ele fala sobre materialismo, sobre a nossa busca por um sentido para a vida, é impressionante como isso continua super relevante, especialmente agora, na nossa era digital. Para começar, vamos com uma imagem bem forte. Pensem na sensação de caminhar sobre as cinzas de uma civilização antiga. Quando a gente para e olha para esses impérios que o tempo simplesmente engoliu, a gente se depara com a mortalidade de tudo, de reis, de tiranos que hoje ninguém nem lembra mais o nome. É uma verdadeira lição de humildade, né? Denis usa essa frase que é, ao mesmo tempo poética e muito, muito forte. Mortalhas de pedra ou areia. É assim que ele descreve o destino de cidades como Cartago, os aquedutos de Roma, todos quebrados. Ou Pompeia, que está lá, dormindo sobre as cinzas há séculos. A ideia aqui não é um passeio turístico, é uma constatação bem direta sobre como tudo é passageiro. Mas o que é mais interessante aqui é o contraste que ele faz. Enquanto as multidões, com suas guerras, suas ambições, simplesmente desaparecem no tempo, a natureza que cresce em volta dessas ruínas, ela é descrita como vibrante, eterna. Ela tem um ciclo de renovação que as nossas maiores construções simplesmente não conseguem imitar. E o que devora tudo isso? Bom, Denis dá o nome, a esfinge do tempo. Uma metáfora genial, né? Para essa força que vai engolindo gerações e mais gerações como se fossem camadas de areia numa praia. Uma vai cobrindo a outra sem deixar rastro nenhum. Para a gente entender de onde vem a urgência nessas palavras, a gente precisa viajar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para 1889 e sentir o clima da época em que essas ideias surgiram. A Europa, em 1889, estava no meio de uma transformação gigantesca. Era o auge da Revolução Industrial, ferrovias cortando os continentes, eletricidade chegando. Existia uma promessa no ar, sabe? A ideia de que o progresso material ia resolver todos os problemas da humanidade de uma vez por todas. Só que a realidade era bem diferente. O que se via, na prática, era uma riqueza absurda de um lado e uma miséria profunda do outro. E talvez o pior de tudo, uma crise de sentido, uma crise existencial silenciosa que ia corroendo a sociedade por dentro. É um paradoxo que soa bem familiar, não é mesmo? Então, fica a pergunta: por que começar falando de ruínas para tratar do sofrimento humano? A resposta está na estratégia do Denis. Essa visão do colapso em grande escala funciona como uma espécie de preparação psicológica. E aqui vem o pulo do gato. Denis usa a queda de Roma, de Pompeia, para nos preparar para uma outra queda, a queda de quem a gente ama. Ele muda o foco do grandioso, do histórico, para o que é profundamente pessoal e íntimo. Essa transição que ele faz é de arrepiar. Ele nos tira daquela contemplação distante, quase acadêmica das ruínas e nos coloca na beira de um leito de morte. Ele descreve a sombra da morte se aproximando do rosto de alguém querido, a vida perdendo o brilho, até que só resta o silêncio absoluto. A maioria dos pensadores costuma dizer para a gente controlar a emoção, para deixar o intelecto funcionar. Mas o Denis ele faz exatamente o oposto. Ele argumenta que é a dor que força a nossa razão a finalmente agir. E essa ideia é genial. Pensa bem, sem o peso esmagador da perda, a pergunta sobre a vida após a morte é só uma curiosidade, uma teoria. Mas quando o luto chega, encontrar uma resposta vira uma questão de sobrevivência emocional. A razão é forçada a trabalhar muito mais quando o coração está em pedaços. E é com essa urgência que Denis analisa como a sociedade da época lidava com a morte. Ele critica essa busca sem fim por glória, por riqueza, por beleza. Ele chama tudo isso de realezas de um dia. Porque no fim das contas, a morte chega e leva tudo embora. Para ilustrar esse paradoxo da modernidade, vamos usar uma analogia. É como se a humanidade do século XIX, e a nossa também, tivesse construído um supercomputador o mais avançado possível que representa todo o nosso progresso material. Só que, ao construir essa máquina incrível, esqueceram de instalar o sistema operacional, aquilo que dá sentido a tudo. O resultado, um imenso vazio existencial. A religião tradicional já não dava as respostas e o materialismo era frio demais, não consolava ninguém. Certo, então qual é a solução que o Denis apresenta? Surpreendentemente, não é para a gente voltar para uma fé cega. Pelo contrário, ele propõe preencher esse vazio se apoiando na ciência de ponta da sua época. E essa é a jogada mais ousada do argumento dele. Ele entende que a mente materialista quer provas. Então o que ele faz? Ele usa a arma do inimigo contra ele mesmo, o método científico.
Ele começa a citar pesquisas sobre magnetismo, hipnotismo, o que ele chamava de forças psíquicas. E olha, ele não se baseia em qualquer um não. A gente está falando de gigantes. William Crookes, um dos físicos mais importantes do século. E o Alfred Russel Wallace, que nada mais nada menos foi quem desenvolveu a teoria da evolução junto com o Darwin. Eram mentes brilhantes, usando rigor científico para investigar fenômenos que a ciência mais tradicional simplesmente ignorava. O objetivo dele era gigantesco: provar que essa vida invisível também segue leis naturais, de causa e efeito, que existe uma ordem. Se a ciência puder demonstrar que a consciência sobrevive e que está sujeita a essas leis, isso devolve para a gente a responsabilidade, o sentido. É como se fosse a peça que estava faltando na construção. E tudo isso nos traz de volta para o hoje. Como é que essa lição lá de 1889 se aplica às nossas, digamos, ruínas digitais e à sociedade em que a gente vive agora? A motivação do Denis é talvez a parte mais tocante de tudo. Ele dedica o livro não para a elite intelectual, mas, nas palavras dele, aos filhos e filhas do povo, para quem a vida era mais dura. O objetivo dele não era ser aplaudido, era diminuir uma única dor que fosse. Isso transforma o texto num verdadeiro manifesto de empatia. E aí a grande lição de 1889 ecoa com uma clareza impressionante hoje em dia. Qualquer progresso tecnológico que não venha acompanhado de um desenvolvimento interno cria uma sociedade que é brilhante por fora, mas que por dentro está apodrecida pela ansiedade, pela depressão, pela falta de propósito. Encontrar esse equilíbrio é o nosso grande desafio. Isso nos leva de volta à imagem do começo, a das ruínas. Hoje, a gente constrói nossa civilização em cima de oceanos de dados. O que vai acontecer se a infraestrutura que sustenta todo o nosso mundo digital um dia falhar? Será que toda a nossa modernidade vai se transformar num continente submerso de dados que ninguém consegue mais ler? É uma pergunta que nos força a repensar o que é que de fato tem valor duradouro.